Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, mais uma semana que se findou. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é referência na cidade em tratativas com animais, os famosos pets, em condomínios que tem uma legislação só deles. Bom dia, Flávio. Bom dia, Claudinei, bom dia quem nos assiste. É um prazer estar falando com você, ainda mais essa causa animal, esse tema que eu tanto gosto. Se a gente fala em animais em condomínio, eu inclusive estou escrevendo um tema sobre isso num livro, então a gente tem bastante informação bacana para passar. Então não vamos ficar só com uma entrevista não, vamos trazer mais conteúdo aqui para o quadro. Ô, Flávio, a legislação já tem a abordagem com os pets em condomínios, né? Sabemos que os condomínios não podem negar o morador, o condômino, de ter um pet. Só que ele precisa também respeitar algumas regras e o condomínio também. Você consegue explanar mais algumas modalidades que a gente tem que seguir? Pois é, Claudinei, é o seguinte, tem que pensar que a gente tem várias legislações. Primeiro, a gente tem uma lei de 64 que ele fala da propriedade, ou seja, o apartamento que você pode usufruir ele porque ele é seu, né? Sim. Então, você tem a sua casa ali, o seu apartamento, aquilo é seu. Saiu para fora, sai para fora é fácil, né? Você está ali na área comum do condomínio, se você é daquela área comum, ela não é sua, ela é de todo mundo, né? E é claro que a gente tem a função social também descrita na nossa Constituição. Então, se você tiver um animal na sua casa, pode ser um camelo, um cavalo, o tamanho que for, se ele não tiver com questão de falta de higiene, ou seja, trazendo risco à saúde para os moradores, se ele não tiver latindo de madrugada, causando incômodo aos seus vizinhos, aos moradores vizinhos, né? Se tiver todas essas condições corretas, e também a questão da segurança, se esse não for um animal bravo que traz ali insegurança para as pessoas, nós temos que saber que não tem regra de condomínio nenhuma que possa proibir você de ter um animal no seu apartamento. A gente deixa bem claro. Essa função social do apartamento e essa lei de 64, ela fala da sua propriedade, ou seja, aquilo que é seu. Acho que o que tem de mais sagrado no nosso país é a nossa Constituição, que ela fala do direito de propriedade, quando aquilo que é seu, você pode fazer o que você quiser. Tanto é que nós temos alguns casos na Justiça, onde alguns síndicos proibiram os cães de descer pisando no chão, ali da área comum, do elevador, enfim. E nós já entramos na Justiça quanto a isso e o entendimento é sempre o mesmo. Não tem dessa de você não ter que botar o cachorro no chão. O cachorro, ele mora com você no seu apartamento, ou seja, ele também é um morador do seu apartamento. A gente sabe hoje também que os animais, eles são parte da nossa família. Sim. Então, quando alguém chega para a gente e fala, olha, eu não quero pisar no mesmo chão que o seu cachorro pisa, isso fica até chato. E numa quebra de uma mudança aí de conceito, numa quebra de paradigma, que a gente está acontecendo com isso no país, quanto à causa animal, fica até estranho escutar uma pessoa que fala, olha, eu não quero conviver mais com os animais. Vai ter que conviver porque isso é uma crescente, é algo que a cada dia que passa vai crescer mais e mais, enfim. Então, o que quer dizer, pessoal? As regras, tanto do condomínio quanto da legislação, estão ali para garantir o conforto, sossego e também o bem-estar dos animais. Tá? Às vezes a gente fica lá, pega uma assembleia, ela pega fogo lá na hora de falar dos pets. Só que, pessoal, ali o maior interessado é o bem-estar deles. Por quê? O que nós vemos muito, o Flávio está aqui, vai poder confirmar, a quantidade de denúncias por maus tratos que temos hoje em condomínio, né, Flávio? Pois é, hoje nós temos uma lei de maus tratos municipal, inclusive essa lei ela foi ontem na Câmara Municipal, nós conseguimos votar uma alteração dela, colocando muita coisa bacana, né? E essa lei foi replicada já para mais de 150 municípios, a gente tem uma honra, um prazer muito grande dizer que nós fizemos ela. Inclusive, todos nós somos responsáveis por denunciar casos de maus tratos. E no condomínio, isso é até mais fácil de você verificar. Então, por isso que a gente está numa crescente de denúncias. Tem muita gente que fala, mas antes a gente não via denúncias de maus tratos e hoje a gente está vendo mais. Não é que está tendo mais casos de maus tratos, só que antes nós não tínhamos legislação e muito menos um canal de denúncia onde o cidadão pudesse falar sobre isso e expor às autoridades aquilo que está acontecendo. Então, os condomínios, né, a gente entende que é um grande termômetro aí da nossa sociedade. Sim. Você tem lá 100 famílias, 80 famílias, não sei. Então, aquela comunidade é como se fosse uma cidade. Até nós conversávamos isso aqui. Então, é um consenso geral que as pessoas não querem manter os animais em sofrimento. E o cidadão, ele vai perdendo essa vergonha, esse medo de denunciar o vizinho, porque ele vai, a cada dia que passa, acreditando que aquilo é uma maldade, uma crueldade muito grande e deve, sim, ser denunciado pelas autoridades policiais, prefeitura. E a lei hoje ela é pesada. Então, se você sabe de um caso de maus tratos também e não denuncia, você também pode entrar e dançar nessa. Então, pessoal, todo cuidado é pouco.
para os moradores, para os gestores, né, para os administradores, os síndicos, os moradores ou profissionais. Antigamente tinha, vamos pegar o cachorro, tem que carregar no colo. Gente, não existe, já era. Está lá na convenção do condomínio antigo, lá, que foi lá em 20 anos atrás, não vale mais. O que a gente tem que ter? Bom senso. Por exemplo, vai chegar no elevador, eu tenho um filho pequeno. Se tem uma pessoa com cachorro lá, educadamente eu espero o próximo elevador. Porque não tem necessidade de pedir para a pessoa retirar o cachorro, porque não pode, pessoal. Isso daí tem que ter bom senso. Claudio, a gente tem que falar também, se o seu cachorro é um cachorro de porte grande, por mais que ele não seja um cachorro bravo, que vai morder uma pessoa, as pessoas têm medo. E para esse tipo de animal grande, tem uma regra específica, você tem que colocar uma focinheira no seu animal. Hoje, antigamente a focinheira era feita quase que com arame, uma coisa feia. Hoje não, é uma fita de velcro, algo simples, só para você sair do seu condomínio e ficar tranquilo, né? Também voltando aqui à área comum aí dos condomínios, é importante dizer que é claro que a área comum, todo mundo é dono dela. E justamente pelo fato de todo mundo ser dono da área comum, é que as assembleias, aí nesse caso sim, elas ditam a regra. Ou seja, você não pode pegar o seu cachorro, por exemplo, chegar na área comum do condomínio, soltar ele para ele passear, fazer cocô, xixi, também está errado. Então é claro que se você tiver bom senso, respeitar as nossas normas, principalmente federais aí, a gente não tem problema. Agora, fica o recado para quem é síndico, né? Se você, mesmo que convencionado aí que não pode ter animais, saiba que a legislação ela fala de maneira diferente. E tanto o síndico quanto o condomínio, eles podem, no final de uma ação, pelo menos aí no juizado, que a gente já fez várias, pagar uma indenização, né, por querer que a pessoa não tenha aquele animal ali. Então, além de não ser obedecido aquilo que você quer, ainda você corre o risco de pagar aí uma indenização. Pessoal, é uma matéria tão rica, é tão complicado de poder explicar isso para os condôminos, que eu vou convidar você a vir outra vez aqui para a gente tomar novamente esse assunto. Flávio, muito obrigado aí por ter dado seu tempo aqui para a gente e tenha um excelente final de semana. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aqui para falar da causa animal e também direito do consumidor, que são as áreas que a gente entende um pouquinho.